Muitos estão com a sua vida difícil, muito difícil, e não tomam decisão para ir para a presença de Deus. Os irmãos sabem muito bem o que age na vida da pessoa quando ela não quer saber nada das coisas de Deus, não quer ir para a igreja, não quer ler uma Bíblia, não quer fazer parte dos irmãos, preferem o mundo do que desejar as coisas do nosso Deus, sabendo que um dia Jesus Cristo naquela cruz deu a sua vida, derramou todo o seu sangue por amor, que o mundo inteiro possa ser salvo por aquele ato maravilhoso de Jesus morrer, dar os seus últimos suspiros naquela cruz e morrer para cada um de nós, para que todo ser humano seja salvo por Ele. Vós não me escolhestes a mim, disse Jesus, eu vos escolhi. Amém. E nós, irmãos, para sermos escolhidos de Deus, nós temos que dar fruto na presença de Deus. O fruto foi falado aqui em cima do seu altar. Deus não quer que nós ficamos parados. Nós temos que ir levar as mensagens para nossos familiares, pregar as boas novas para todos, levar os bilhetinhos nas ruas e entregar para as pessoas. É verdade, meu Deus. Para que elas sejam salvas por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos o poder de pegar a pessoa, até pegar pela mão e trazer para dentro da igreja até a força. Nós não temos esse poder. Só Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, irmãos, é Ele que vai agir na vida da pessoa, que nós levamos a palavra, e o Espírito Santo ele age na vida da pessoa, e a pessoa, irmãos, com coração de pedra, ela vai se transformar num coração de carne, e ir para a presença de Deus e adorar esse Deus em espírito e em verdade. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que Deus escolheu muitas pessoas, muitos profetas. Deus não desistiu dessas pessoas. Essas pessoas elas até queriam desistir de Deus, mas Deus fez de tudo para que elas fossem para a sua presença. A Bíblia nos começa com Moisés. Moisés já nascido, Deus ali toca no coração da mãe de Moisés, ela põe um bebezinho no rio, ali no cesto, porque ali haveria uma morte de crianças, mas Deus estava no controle de tudo. Já Deus estava no controle da vida de Moisés, daquele nenenzinho dentro daquele cestinho que desceu sobre as águas. E lá no Egito, lá onde o rei e a rainha estavam, Moisés, como menino, foi pecado e foi criado ali no palácio. Jesus não estava ali, estava no controle da vida de Moisés. Deus pensou assim, eu creio, Moisés, esse menino eu vou usar muito nas minhas mãos. Foi até, irmãos, que Moisés cresceu, até matou um homem, irmãos, matou um homem. Mas isso não invalidou. Mas isso não fez que Deus, naquele momento, quando foi levado aquelas águas que você tinha, Deus sabia que nada tiraria Moisés da sua mão para fazer que o dia futuro Moisés tirasse o povo do Egito na escravidão e levava o povo para o deserto numa vida não mais ser escravos, mas filhos de Deus. Moisés, irmãos, ele matou um homem, mas foi escolhido de Deus. Os irmãos sabem também de Davi, o rei Davi. Aleluia. Ele adulterou, irmãos. Ele até matou um homem, mas isso não invalidou, não fez que Deus tinha ali, quando o profeta Samuel foi ali junto à sua família e tirou Davi do meio das ovelhas e o ungiu e o colocou como rei, e Davi teve essa falha na sua vida.
Mas isso não fez que Deus, irmãos, não tirasse o nome de Davi do livro da vida, irmãos. Ele pegou, matou e até adulterou. Mas hoje nós temos a Bíblia, os lindos salmos de Davi. Porque Deus, irmãos, perdoou Davi. Davi, com o coração quebrantado, levantou as suas mãos ao alto e pediu perdão a Deus do coração. Deus, nosso Deus, irmãos, Ele perdoou Davi pelos seus pecados. O fez como rei, trouxe esses salmos lindos para nós hoje na Bíblia. E foi isso, irmãos. Deus, Ele pega um homem. Quando Deus quer que o homem, irmãos, depender do homem, que na sua vida Ele quebranta o seu coração, largue as coisas desse mundo, afaste do pecado os vícios desse mundo, entregue seu coração somente a Deus, irmãos. Aí sim, Deus fará milagres na vida dessa pessoa. Deus fará grandes milagres na vida dessa pessoa, se a pessoa entregar a sua vida para Ele. Deus, irmãos, Ele vê o homem, e o que eu falei para os irmãos em João 15,16. Jesus mesmo fala: eu não vos escolhi, vós nos escolhestes a mim, é eu que vos escolhi. Hoje Deus está aqui dentro dessa igreja, está lá no fundo. Deus, irmãos, Ele vai continuar trazendo almas para a igreja, almas para o reino de Deus, e isso nada vai impedir daquele que foi escolhido de Deus. Aleluia. O inimigo age na vida da pessoa, e a pessoa não entrega o coração dela para Jesus, prefere ficar no mundo, prefere ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas se o homem se arrependeu e vulga seu coração, como o rei Davi se arrependeu. E hoje ele está na Bíblia, e nós estamos aqui em cima do púlpito falando com um grande homem que se arrependeu, e Deus usou ele muito nas suas mãos. É assim, irmãos, que o homem tem que fazer: entregar a sua vida para Jesus. Aleluia. Escolher o caminho certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Deus, irmãos, nosso Deus, até Jesus Cristo, Ele teve muito trabalho com o homem. Muito trabalho. Jesus escolheu 12 discípulos, irmãos, e Ele não desistiu desses 12. Se Ele escolheu, Jesus fez de tudo para o inimigo não tirar esses 12 discípulos das mãos dele. E um dos mais, irmãos, um dos mais que deu trabalho para Jesus foi Pedro. Pedro, irmão, foi um dos primeiros escolhidos de Jesus Cristo. Jesus foi ali na praia, Pedro pescando. Jesus chamou Pedro e falou para ele que hoje em diante, Pedro, você não vai ser pescador de peixe. De hoje em diante, Pedro, Jesus disse para Pedro, você vai ser pescador de almas. Você vai ganhar almas para mim, para o reino de Deus. Disse Jesus para Pedro. E um dia, irmãos, Jesus falou que ele ia para Jerusalém. Aí ele, em Jerusalém, ele seria soltado e morto e colocado numa cruz. Ele disse isso para os discípulos. E Pedro falou, olhou para Jesus e falou assim: de modo nenhum o Senhor vai morrer naquela cruz. Graças a Deus. Ninguém vai o matar. Naquele momento, irmãos, o inimigo das nossas almas estava usando Pedro naquele momento. Quando Jesus falou para ele: afasta de mim. Você não sabe. Você sabe só as coisas dos homens. Você não sabe as coisas de Deus. Deus, irmãos, Jesus naquele momento repreendeu Pedro por ter falado aquelas coisas. Que ele não iria para a cruz. Futuramente, nos dias futuros, Pedro, irmãos, ali anda sobre as águas do mar,
tem medo, afunda. Jesus pega-o pela mão, traz ele por cima da água, fala para ele que ele era um homem de pouca fé. Jesus, irmãos, ele vê até Pedro tirar a sua espada, cortar uma orelha de um soldado. Quanto trabalho Pedro deu para Jesus. Hoje, muitas pessoas estão dando trabalho para Jesus. É muito trabalho. Não toma uma decisão, sabendo que Jesus vai voltar num piscar de olhos, a pessoa não toma uma decisão de vir para a igreja, aceitar Jesus Cristo como suficiente Salvador na sua vida, e os dias estão passando, as coisas se cumprindo no mundo, e ai do homem se não entregar totalmente a sua vida para Jesus. Ai do homem. Graças a Deus. E Pedro continuou dando trabalho para Jesus. Quando Jesus estava sendo levado para a cruz, Jesus já tinha dito para ele que ele o negaria 3 vezes. E Jesus indo para a cruz, carregando aquela cruz, Pedro no caminho, na rua, nega Jesus para 2 pessoas, falando que não conhecia Jesus, e na terceira pessoa ele jura que não conhecia Jesus. E a hora que ele jura e fala para as pessoas que não conheciam Jesus, Jesus passa na rua carregando aquela cruz e olha bem para o olhar de Pedro. Quando Pedro estava negando ali diante dos homens. Quanto trabalho Pedro deu para Jesus. Que nós possamos não dar trabalho para Jesus. Nós possamos continuar na presença de Deus, louvando e bendizendo o nome dEle, vindo na igreja, sempre lendo a Bíblia, levando a palavra de Deus para as pessoas, pedindo o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Porque Pedro deu trabalho para Jesus. Jesus foi para a cruz, irmãos. Morreu naquela cruz. Depois de morrer naquela cruz, os irmãos sabem o que aconteceu. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Dessa forma, meu Deus. Ressuscitou, irmãos. Glória a Deus. E ainda, depois de ele ter ressuscitado, ele não desistiu dos seus. Ele não desistiu de Pedro, irmãos. Jesus nunca vai desistir de nós, irmãos. Jesus nunca vai desistir daquele que toma a decisão de ir para a igreja. Aleluia. Nunca vai desistir. A pessoa que toma a decisão de entregar sua vida para Deus, procura mais o caminho de Deus do que do mundo. E Jesus vai fazer de tudo para que essa pessoa volte para Ele, entregue totalmente a sua vida para Ele. E Pedro, irmãos, depois de ter negado Jesus, Pedro andou perambulando pelas ruas naqueles dias, chorando amargamente de negar o seu mestre Jesus, do seu mestre que ele viu durante muitos dias fazendo grandes milagres, curando as pessoas, tirando os demônios das pessoas, dando vista aos cegos, pessoas surdas ouvindo, até o homem ressuscitando depois 4 dias na frente dele. Pedro o nega e sai triste pelas ruas. E olha para os irmãos ver a decisão dele, de Pedro, irmãos, que ele toma na vida dele. Uma decisão que até muitos dentro da igreja, muitos no mundo, estão fazendo diante dos olhos do nosso Deus. Pedro, irmãos, pensou que tinha acabado tudo. De pessoas que vêm para a igreja, não se sentem bem na igreja, às vezes vê uma coisa errada dentro da igreja, uma palavra errada, uma palavra dura, mas não sabe que a pessoa está ali querendo ganhar ela para Jesus, falando somente da Bíblia, do amor de Deus,
que nós devemos julgar, porque somente Deus julga o homem. É verdade, meu E Pedro, irmãos, triste pelas ruas, ele toma a decisão, enquanto muitos desse mundo, muitos até dentro da igreja, estão afastando de Deus, tomando uma decisão muito errada, preferindo esse mundo atrativo, esse mundo que o inimigo prepara para o homem, de coisas maravilhosas, prazeres maravilhosos desse mundo. O homem às vezes cansa de vir para a igreja, cansa de ver ali de todos os dias no culto, ver as próprias pessoas, mas ele sabe que ali no mundo tem mais amigos que levam a eles para um lado errado, para um caminho errado, sabendo que dentro da igreja é o caminho certo, um caminho maravilhoso, um caminho que leva ao céu. Mas as pessoas tomam a decisão de estar caminhando nesse mundo longe da presença do Deus Todo-Poderoso. Pedro ele fala assim. Pedro ele fala uma palavra que eu li no versículo dos irmãos agora há pouco. Ele fala uma palavra, irmão, até mesmo os seus discípulos, os seus irmãos, o ouvem falando aquela palavra, irmãos. Depois de Jesus Cristo ter ali morrido na cruz, ter ressuscitado, já Pedro não sabia que Jesus tinha ressuscitado, irmãos. Ele fala assim: eu vou pescar. E ali os discípulos, os seus amigos e irmãos, veem falando essa palavra e falam para Pedro: eu vou junto com você. Aleluia. Naquele momento, irmãos, já era a hora mais triste na vida de Pedro. Uma hora que até o inimigo das nossas almas estava batendo palma. Esse é meu. Esse Pedro é meu. Os amigos, irmãos, os discípulos de Pedro são meus. O inimigo já está batendo palma. Esses são os meus. Os irmãos e amigos de Pedro falam para Pedro: nós vamos junto com você. Naquele momento, irmãos, Pedro estava desviando, afastando da presença de Deus. Muitos hoje estão fazendo igual Pedro: vou pescar, vou afastar da igreja, vou para o mundo. Mas acontece, irmãos, uma coisa muito ruim na vida do homem quando ele afasta de Deus. Porque aquele que põe a mão no arado não é apto para o reino de Deus. Olhou para trás, as coisas vão dar errado na vida do homem. Olha para trás, afaste de Deus, vai pescar, aí você vai ver o que acontece na sua vida. Aleluia. Pedro ali em alto mar junto com seus discípulos, já afastado de Deus, de Jesus, afastando de Jesus, afastando Deus Todo-Poderoso, desviando. Pedro e seus amigos passam a noite inteira e não pesca nada. Eu vejo, irmão, nessa passagem o que acontece na vida do homem. Vou pescar. Pedro vai pescar e passa a noite inteira e não pega nada. Afasta de Deus. Aí, irmãos, nós vamos ver o que vai acontecer na nossa vida. Nós vamos pescar, passar a noite inteira pescando e não vamos pegar nada. Nem preciso falar para os irmãos aqui em cima do público o que vai acontecer na vida da pessoa se ela afastar de Deus. Aleluia. Não precisa falar aqui em cima do público. Aquele que põe a mão no arado, o versículo fala bem claro, não é apto para o reino de Deus. Olhou para trás, vai pescar, esquece de Jesus, que morreu naquela cruz por ele, aí sim a pessoa vai ver o que vai acontecer para ele. Mas eu disse para os irmãos, quando Jesus falou: vós me escolheste, eu vos escolhi. Jesus nos escolheu essa noite para estar aqui, irmãos, ouvindo a sua palavra, ouvindo de todo o nosso coração. Jesus nos escolheu para isso.
vai sempre nos escolher até a tua volta. Jesus, irmãos, ele não desistiu de Pedro. E depois de ressuscitar, ele vai atrás de Pedro. E ali, os discípulos de Pedro pescando ali à noite, Jesus já está ali na beira da praia, assando um peixe, preparando o café da manhã para os discípulos. E os discípulos vêm, tristes, muito tristes, passar a noite inteira e não pegar nada. E chegam na beira da praia, Glória a Deus. Aleluia. eles veem Jesus ao longe. Aleluia. E ali Pedro vê Jesus ali assando pão, peixe ali na brasa. Glória a O Deus. discípulo também vê Jesus e não fala, e eles não falam nada para Jesus. Ficam quietos, atemorizados, porque Jesus tinha sendo morto naquela cruz, e eles têm aquela bela visão na beira da praia, ali já vindo o sol raiando daquela manhã maravilhosa. Jesus pergunta para eles: vocês pescaram alguma coisa? E eles falam: Glória não a pescamos Deus. nada. Aleluia. E Jesus fala para ele, igual já tinha acontecido ali na primeira vez que Pedro tinha encontrado, que Jesus tinha encontrado Pedro na beira da praia, ali no mar pescando. Quando Jesus falou para ele: de hoje em diante, Pedro, você não vai ser pescador de peixe. De hoje em diante você, Pedro, vai ser pescador de homens. Aleluia. E ali Jesus fala assim para Pedro e para os seus discípulos ali: joguem a rede de novo do lado direito. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro, os discípulos, irmãos, pegam a rede sem falar nada, obedecem ao mestre e jogam a rede, irmãos. E jogando a rede se enchem de 153 grandes peixes, irmãos. 153 grandes peixes quer dizer em hebraico: o Senhor é Deus. Jesus estava mostrando para aqueles discípulos, na imagem daqueles 153 grandes peixes, irmãos, que o Senhor é Deus. Aleluia. E eles puxam a rede para a beira da praia. E Jesus fala para Pedro: Pedro, segue-me, Pedro. Você falhou muitas vezes diante dos olhos de Deus, Pedro. E às vezes Deus deu olho para nós, vamos ver que nós falhamos muito. Como Deus fez com Pedro, irmãos, Deus pode fazer também com cada um de nós. Quando Jesus falou para Pedro e seus discípulos: segue-me. E Pedro o seguiu, irmãos. Os irmãos sabem que lá em Atos 2, Pedro vai ganhar mais de 3.000 almas para Jesus, irmãos. Um pescador de peixes que vai se tornar um pescador de homens, irmãos. Aleluia. Pedro o seguiu, irmãos, a partir daquele momento. Quando Pedro estava seguindo Jesus, irmãos, Jesus fez 3 perguntas para ele lembrar das 3 vezes que ele negou o nome de Jesus. Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro falou para ele: eu te amo, Jesus. Apacenta os meus cordeirinhos, Pedro. Jesus pergunta para a segunda vez para Pedro, lembrando ele que eu tinha negado 3 vezes. Pedro, tu me amas, Pedro? Eu te amo, Jesus. E pela terceira vez, irmãos, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Já tinha mandado, irmãos, Pedro 2 vezes apacentar os cordeirinhos. Porque Pedro estava lhe falando para Jesus que ele o amava muito. E pela terceira vez Pedro fala para Jesus: Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E naquele momento Jesus estava falando para Pedro pela primeira vez: apacenta os meus cordeirinhos.
Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Apacentar os cordeirinhos é quando tiver almas dentro dessa igreja, almas que não aceitaram Jesus Cristo, almas que estão vindo na igreja sedentas por amor à palavra de Deus, almas que estão querendo render aos pés de Jesus, querendo se batizar, querendo largar o mundo, irmãos. Esses são os cordeirinhos que nós temos que dar conta, irmãos. 2 vezes Jesus fala para ele: apacenta os meus cordeirinhos. O pastor da igreja, ele tem que cuidar bem das pessoas que vêm para a igreja, saber o que vem, o que fala em cima aqui desse público. Eu não sei o que foi falado quinta-feira aqui em cima desse público, não sei. Sinto falta de muitos irmãos aqui dentro da igreja nesse momento. E o bom pastor que é Jesus, irmãos, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus faz de tudo, irmãos. E quando vem uma pessoa, irmão, para a igreja, até seres de vícios, querendo entregar a sua vida para Jesus, nós temos, irmãos, que ficar em contato com essas pessoas, pedir o celular dela, dentro da igreja, ou abraçar ela, ir visitar ela na sua casa, perguntar para ela o que ela está precisando do celular ali, o que a igreja pode fazer para ela. Que a igreja tem que ajudar as pessoas, a igreja está de portas abertas, ela tem que, através de nós, irmão, ajudar as pessoas que estão vindo para a igreja, fazer que as pessoas sejam confortáveis aqui dentro dessa igreja, alegres, quando elas saírem de dentro dessa igreja, esses cordeirinhos, que nós, e o bom pastor, tem que dar a sua vida para ela, cuidar bem dessas pessoas que estão vindo para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. De hoje em diante, vamos fazer de tudo para que quando essas pessoas virem entrar dentro dessa igreja, nós ir abraçar elas, falar para elas continuar vindo para a igreja. Se é um homem, nós homens vamos até essa pessoa. Se é a mulher, as mulheres vão até essa pessoa. Se é jovem, o jovem dessa igreja vai até essa pessoa. Faça de tudo para os cordeirinhos permanecer aqui no aprisco de Jesus, irmãos. Que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, irmãos. E na terceira vez que Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro responde: Jesus, tu sabes tudo que eu te amo, Jesus. Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. 2 vezes ele fala para Jesus. Jesus fala para ele: apacenta os meus cordeirinhos. E na terceira vez Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não somos nós, irmãos, que estão hoje aqui dentro dessa igreja, ouvindo a palavra de Deus, entregamos a nossa vida para Jesus, nos batizamos. E Jesus, irmão, que é o bom pastor, e que o homem que é da igreja, irmão, que toma conta da igreja, que é o pastor, que é os ministros, irmãos, que somos nós, irmãos, nós temos que ser unidos, um orar para o outro. Quando o irmão afastar da igreja, nós temos que ir atrás. Tem um irmão que está vindo na igreja, ele afastou da igreja, eu fui atrás dele, ele voltou para a igreja, e hoje ele afastou de novo, está na bebida, os irmãos sabem, eu fico triste. Temos que ir atrás dele, temos que ir atrás das pessoas, irmãos, se elas afastarem da igreja. Temos que fazer de tudo, irmãos, porque Jesus, ele faz de tudo para que o homem permaneça na sua casa. Eu vos escolhi. Nós não somos ovelhas de Deus, nós fomos escolhidos de Deus. Se alegre hoje, irmãos, na presença de Deus, que nós somos escolhidos, nós somos as ovelhas de Deus. Aleluia.
nós que somos ovelhas de Deus, irmãos, nós possamos sempre obedecer o bom pastor que é Jesus Cristo, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Não vamos olhar para trás, irmãos, não vamos sair da igreja, vamos continuar fervorosos e unidos na presença de Deus, irmãos. Para que quando o homem, a mulher e o jovem entram nessa igreja, irmãos, as pessoas possam sair da igreja e voltar sempre para essa igreja e ir para a presença de Deus com o coração quebrantado, com o coração alegre, entregando a sua vida para Jesus. Amém. Aleluia. Fala que Deus, irmãos, ela é dura. As coisas de Deus às vezes são duras na vida do homem. E nós sabemos o que pode acontecer na vida do homem que entrega a sua vida para Jesus. E nós sabemos também o que vai acontecer na pessoa que não entrega a sua vida para Jesus. Há dois tipos de pessoas no mundo: os justos. A Bíblia fala que um dia Jesus vai colher os peixes bons e os peixes ruins, vai separar. Jesus um dia vai vir, a palavra de Deus fala que um dia Jesus vai vir e vai separar as ovelhas dos bodes. Às vezes, a palavra de Deus, Jesus mesmo falou uma palavra dura, para que o homem venha hoje no seu raciocínio, na sua inteligência, pensar o que Jesus está falando para ele, o que a palavra está falando para ele, o que ele deve ter cuidado, do que ele deve fazer para que a sua vida seja salva por Deus, e ele persevere até o fim e seja salvo por Jesus Cristo. Para terminar, eu vou falar só mais uma coisa para a igreja. Jesus, depois de ter pegado Pedro, irmãos, que Pedro tinha ido pescar,